Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Williams Pereira, sejam bem-vindos a mais uma aula e nessa aula nós vamos habilitar o acesso remoto no nosso servidor através do Remote Desktop, a área de trabalho remota. Nós vamos habilitar o Remote Desktop em um servidor com o Desktop Experience, que é o modo gráfico, e também no Server Core, quando nós não temos o modo gráfico. É muito comum, depois de você fazer as configurações iniciais do servidor, você habilitar o Remote Desktop. Geralmente, as primeiras configurações são feitas na máquina mesmo, você vai até o local da máquina e depois você habilita o Remote Desktop e gerencia o servidor remotamente. Você não precisa ficar indo até a localidade do servidor para configurá-lo ou administrá-lo, até porque, em muitas vezes, o servidor estará em uma localização diferente da sua. Para habilitar o acesso ao Remote Desktop, você precisa fazer duas coisas. Primeiro, é conferir se o servidor que você está querendo acessar está com o recurso habilitado. Segundo, é conferir as permissões de acesso. Depois de habilitado, você precisa de permissão para ter o acesso. Então vamos lá. Eu já estou logado aqui no meu servidor. Para habilitar o Remote Desktop, você abre o Server Manager. Então, a gente vai até o menu Iniciar, abre o Server Manager, o gerenciador de servidor. Depois, a gente clica em Configurar este servidor local. Nós temos o gerenciamento remoto, que já está habilitado. Mas essa opção, ela habilita que você rode comandos do PowerShell remotamente. Geralmente, nós executamos comandos PowerShell na nossa máquina mesmo, localmente. Essa opção ela permite que você rode os comandos PowerShell e que eles sejam executados em outra máquina, remotamente. Então, não confunda com essa opção, gerenciamento remoto e Remote Desktop, ou área de trabalho remota. Como a gente pode ver abaixo, essa opção ela está desabilitada. Então, vamos clicar no link. Aqui, a gente consegue habilitar as conexões remotas. Você seleciona essa opção aqui de baixo, permitir conexões remotas com este computador, e ele exibe uma mensagem informando que a área de trabalho remota será habilitada no Firewall, será inserida uma regra no Firewall. Nós vamos clicar em OK. Eu recomendo que você mantenha essa opção aqui de baixo, que vem marcada por padrão. Permitir conexões somente de computadores que estejam executando a área de trabalho remota, com autenticação no nível de rede, porque essa opção ela é mais segura. Ela utiliza um método de autenticação que incrementa a segurança, porque ele autentica o seu usuário antes de você se conectar ao servidor e criar uma sessão do Remote Desktop, antes mesmo de exibir a janela de logon do servidor. Nas versões mais antigas do Remote Desktop, você mandava conectar e já aparecia lá a janela de logon lá do servidor. Isso tem alguns problemas. Um deles é o consumo de recursos, porque se um usuário está tentando conectar no servidor e não está conseguindo, ele está consumindo recursos do servidor. E o segundo é a segurança. Ataques do tipo DOS, um ataque de negação de serviço. Por exemplo, um usuário malicioso tentando fazer várias tentativas de conexão até travar o servidor, deixar o servidor indisponível. Isso pode acontecer. Essa seria a legítima tentativa de tornar os recursos do sistema indisponíveis, um ataque DOS. Essas inúmeras tentativas de conexão consumindo recursos poderiam tornar o servidor indisponível. Por utilizar esse outro método de autenticação, essa é a opção mais segura. Então, por esse motivo, é recomendável que você deixe essa opção marcada. Nós podemos selecionar quais os usuários terão permissão à área de trabalho remota. Para isso, nós vamos clicar em Selecionar usuários. Se você quiser adicionar um grupo de usuários ou apenas um usuário específico, você adiciona aqui. Porém, se o usuário que você adicionar já participar do grupo de administradores, ele já terá acesso por padrão. É o que está escrito aqui em cima. Aqui embaixo, o sistema indica que o usuário Administrator ele já possui acesso. Eu vou adicionar o meu usuário, clico em adicionar e digito o nome do meu usuário.
Veja que esse usuário é o meu usuário do domínio. Você pode ver logo acima o domínio lab.local. Eu vou clicar em verificar nomes para checar se encontro o meu usuário na base de dados do domínio. Pronto, não apresentou nenhum erro, o meu usuário foi reconhecido e adicionado com sucesso. Aqui está o meu usuário, domínio lab/Williams. Vou clicar em OK e agora nós clicamos em aplicar para aplicar todas as alterações que nós fizemos e depois em OK novamente. O gerenciador de servidor ele não mostra inicialmente que a área de trabalho remota ela já está habilitada. Então eu vou clicar lá em cima no refresh para atualizar as informações do gerenciador de servidor. Pronto, agora ele mostra como a área de trabalho remota habilitada. Então agora nós vamos testar para ver se a área de trabalho remota está habilitada e se temos permissão para acessar o servidor. Eu vou abrir uma outra máquina virtual que eu tenho aqui, ela possui o Windows 10, é uma máquina cliente, e eu vou abrir a conexão com a área de trabalho remota, o Remote Desktop. Geralmente eu gosto de utilizar um atalho, então eu clico no menu Iniciar e digito MSTSC. Ele exibe o Remote Desktop, agora é só clicar nele. O servidor que eu quero acessar é o servidor 1. Porém, eu preciso alterar o usuário, pois eu quero abrir a sessão com o usuário que foi adicionado anteriormente, o usuário Williams. Então eu clico nessa opção aqui de baixo para exibir mais opções e altero o meu usuário. Agora eu mando conectar e vou inserir a minha senha. E dou um OK. Pronto. Agora nós abrimos uma sessão com a área de trabalho remota do servidor 1, o servidor que nós configuramos, o Remote Desktop. Eu vou abrir o Server Manager para demonstrar que nós estamos realmente no servidor 1. Pronto, como vocês podem ver, nós estamos acessando o servidor 1, domínio lab.local. Ok, nós fizemos o procedimento no servidor com o modo gráfico, agora nós vamos fazer o mesmo processo, porém em um servidor com o Server Core, sem o modo gráfico. Então aqui está o meu Server Core. A maneira que eu acho mais fácil para habilitar o Remote Desktop é através da ferramenta Server Configuration Tool, que é o sconfig. Então você digita no prompt de comando sconfig e dá um Enter. Aqui você consegue configurar o nome de servidor, domínio, grupo de trabalho, configurações de rede, configurar hora, data, atualizações, reiniciar e desligar o servidor, entre outras configurações. E também habilitar o Remote Desktop. Você entra em cada menu através dos números indicados do lado esquerdo. Para o Remote Desktop é o número 7, então você digita 7 e dá um Enter. O sistema pergunta habilitar ou desabilitar. Nós vamos digitar E de Enable e dar um Enter para habilitar. Depois, ele pergunta qual o método de autenticação. É o que eu comentei anteriormente. A primeira opção, aqui está indicando que é a opção mais segura. Digitamos o número 1 e pressionamos Enter. Agora, exibiu uma mensagem que o Remote Desktop foi habilitado com sucesso. Então a gente só confirma no OK e nós voltamos para o menu inicial. E você pode ver agora que o Remote Desktop está habilitado. Agora nós precisamos executar o segundo passo, que é a permissão do Remote Desktop, a permissão de acesso. Então eu vou sair do sconfig, a opção para sair é o número 15, você digita 15 e dá um Enter. Para conceder a permissão, nós vamos utilizar o comando net espaço local group. Lembram que lá no modo gráfico informava que eu poderia adicionar um usuário ou um grupo e o grupo dos administradores possuem acesso ao Remote Desktop. Então eu vou adicionar o meu usuário ao grupo
de administradores, que no caso é administrators, porque o meu está em inglês. Então eu vou utilizar o comando net espaço local group espaço administrators espaço o nome do usuário que eu quero dar a permissão. No caso, como é um usuário do domínio, eu preciso informar o domínio / usuário. No meu caso, o meu domínio é lab.local / Williams espaço /add, que é para adicionar o usuário. Agora eu pressiono Enter. Pronto, o comando foi executado com sucesso. Para conferir se o usuário foi adicionado mesmo, você pode utilizar o mesmo comando, o net local group. Então você digita net espaço local group espaço administrators. Então aqui ele exibe a lista de usuários que pertencem a esse grupo. Você pode ver aqui os usuários que participam do grupo administrators. O primeiro é o próprio administrator, o administrador, os domain admins, os enterprise admins e o meu usuário, por último, o Williams, que nós adicionamos agora. Essas permissões, elas também podem ser concedidas através de group policies, que são políticas de grupo do Active Directory. Porém, isso é um assunto para aulas mais avançadas sobre Active Directory. E agora, por último, nós vamos fazer o teste final, que é tentar abrir uma sessão neste servidor, o Server Core. Então, eu vou voltar lá na minha estação cliente, que é o meu Windows 10, menu Iniciar, MSTSC e dou um Enter. Eu vou alterar o nome do servidor para o servidor que está rodando o Server Core. No meu caso, é o meu controlador de domínio, é o DC01. E agora eu vou mandar conectar. Insiro a minha senha e pronto. A conexão com a área de trabalho remoto foi estabelecida com sucesso. Aqui está o nome do meu usuário, Williams. Nessa aula, nós vimos como habilitar o Remote Desktop e conceder a permissão de acesso ao usuário. Nós executamos os dois passos no modo gráfico e também no modo Server Core. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído para o seu aprendizado e se você gostou do vídeo, dê um like, deixe seu comentário e se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima!